E é isso que nesta noite nós queremos explicar para os irmãos esta diferença do que é pecado, que não é para a morte, que tem solução, que tem jeito, e o pecado que é para a morte. Primeira Epístola de João, capítulo 3, a partir do versículo 2, a nossa primeira leitura. Encontraram? Diga amém. Primeira Epístola de João, capítulo 3, a partir do versículo 2, que está escrito: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. A outra leitura é na mesma epístola, capítulo 5, versículo 16 e 17, que está escrito: E se sabemos, 16, se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Podeis assentar. Meus amados, há várias dúvidas, perguntas dentro da área teológica, dentro da igreja, em saber qual é o pecado que é para a morte, porque é bíblico, Mas interessante, amados, que João, como o amado, como o apóstolo, o discípulo querido, ele começa a dizer que somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. O que havemos de ser ainda não foi manifestado, não foi revelado, mas ele deixa uma observação. Uma coisa sabemos, que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Ser semelhante a ele não é o que haveremos de ser. Ser semelhante a Jesus não é o que haveremos de ser, mas já é uma boa esperança. Uma boa esperança. Porque o Senhor, Ele tem tanta coisa, vamos dizer, tantos brindes para o seu povo, tantas surpresas que os crentes terão, os salvos em Cristo Jesus. Uma delas é o que seremos, como seremos. Esta é uma surpresa, o que haveremos de ser. Mas ele vai também que qualquer que pratica o pecado
também pratica iniquidade. O que é que João está dizendo? Aquele que começa, se engraça com pecado, ele também comete iniquidade. Ou seja, ele está no caminho para a iniquidade. Ou seja, ele está no caminho para o pecado que não tem perdão. Então, aquele que pratica pecado, é bom parar, reconhecer que está desagradando a Deus, para que não vá mais na frente, para que as coisas não se agravem mais. Porque enquanto está pecando que não é para a morte, não estou me referindo à morte física, mas à morte espiritual, a eterna, há intercessores, há pessoas que oram por ela, por ele, para que se escape do lago de fogo. Então, o que é pecado? Quem pode ler Isaías capítulo 43, versículo 1? Isaías capítulo 43, versículo 1. Veja bem, pecado é transgressão à lei de Deus. Transgressão à lei de Deus é uma rebelião contra Deus, contra o divino legislador. Então, quando o Senhor chama o homem que está em pecado, o Senhor dá escape para ele, escape da perdição eterna. O versículo 17 lido da primeira epístola de João, vemos que pecado ali é toda a injustiça. Toda injustiça é pecado. Isto é óbvio. Não precisa fé para se entender e não precisa de estudar muito para compreender. Pecado é toda injustiça. O que é justo faz parte da justiça, e injusto faz parte do erro. Mas mesmo estas práticas injustas, se não estiver agravante, ainda se pode orar por alguém que está injustamente pecando, está errando, fazendo coisas erradas. Ainda há oportunidade. Por isso que a igreja não para de orar. Ontem mesmo, quando eu saí do culto, estava aquele cidadão que os irmãos conhecem, que é um trabalhador, mas tem entregue a sua vida ao álcool. E ele estava ali todo batido. Saímos do templo, vi ele lá. Ele disse: pastor, vem aqui. E eu fui lá, peguei na mão dele. E eu disse: tu não quer aceitar Jesus? Alguém disse: ele é desviado, ele conhece a verdade. E eu disse: tu não quer Jesus? Não quer voltar? Ele disse: eu quero, pastor, ora por mim. E eu orei por ele, para que o Senhor tenha misericórdia. O caso dele, aquele estado dele ali, está pecando, está alcoolizado, mas a misericórdia de Deus é grande para com ele,
E é isso que nesta noite nós queremos explicar para os irmãos esta diferença do que é pecado, que não é para a morte, que tem solução, que tem jeito, e o pecado que é para a morte. E eu vou dar liberdade para os irmãos também tirar dúvida, perguntar, assim que franquear a oportunidade. Então, pecado, Tiago capítulo 4, versículo 17, quem pode ler? Tiago capítulo 4, versículo 17. Deixar de cumprir os deveres cristãos é pecado. Até o momento de você pode fazer o bem e não faz, está pecando. Mas aí tem jeito. Este pecado não é para a morte. O que a pessoa tem que fazer é reconhecer que precisa amar o próximo, que precisa fazer o bem às pessoas, que precisa semear o bem. E o Senhor tem misericórdia. O Senhor, com a sua graça salvífica, transforma a vida de uma pessoa dessa, que às vezes não reconhece o fazer o bem para aqueles que precisam. João capítulo 16, o Evangelho de João capítulo 16, versículo 8 e 9, o que é que está escrito lá? Então, pecado é não crer em Cristo, não ter fé em Cristo. Isto é pecado. Não crer em Cristo e não ter fé em Cristo, isto é pecado. Mas este pecado não é para a morte. Não é para a morte. Porque o texto diz que serão convencidos de que Ele é o Cristo. É por isso que a igreja não para de pregar, para convencer as pessoas de que a melhor opção hoje para ela é Cristo, é Jesus, é Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 1, quem pode ler? Efésios capítulo 2, versículo 1. O pecado, ele é um crime contra Deus. O pecado, ele é um crime contra Deus. Paulo escreve aos Efésios e classifica este pecado como um crime contra Deus. Mas até então, este pecado não é para a morte. Não é para a morte. O ladrão da cruz, ele traz um grande exemplo para nós. Aquele criminoso, aquele assaltante, aquele homem perverso que o seu castigo foi a cruz. Mas o Senhor estava ali. O pecado dele não foi para a morte, mesmo na cruz. Ele foi convencido do que aquele que estava ali nenhum mal tinha feito, que ele era culpado, que ele era o miserável, mas aquele, Jesus, nenhum mal tinha feito.
ele confessou, ele alcançou a graça, alcançou a salvação. Mas a Bíblia fala do pecado para a morte. Então, amados, observamos o pecado em vários aspectos. Quem pode ler Salmo de número 51, verso 5? Salmo de número 51, verso 5. Aqui é o pecado quanto à sua natureza. Nascemos em pecado, vivemos, mas temos a graça de Deus para nos renovar, para nos fortalecer e nos justificar e nos perdoar de todo pecado. O Salmo de número 66, verso 18, o que é que está escrito lá? Outro pecado é quando a sua ação em nós. É o pecado que ainda não é para a morte, mas precisamos nos converter para que nossas orações sejam atendidas. Porque a partir do momento quando Deus não atende, as coisas já estão começando a ficar crítica. Estão começando a ficar crítica. É preciso que reconheçamos que não estamos sendo atendidos pelo nosso Senhor, o porquê de nós nos questionarmos, porque o pecado, amado, é que vai levar o homem ao lago de fogo. E qual é o limite? O limite para não ir é o pecado que não é para a morte. Isso é o limite para não ir. Tem chance, tem oportunidades. Tem oportunidades. Mas veja bem, o que está escrito em João capítulo 14, versículo 16. João capítulo 14, versículo 16. É aqui que começa. É aqui que começa a valer. É aqui que começa a funcionar. A partir daqui começa a funcionar a blasfêmia contra o Espírito Santo. A partir daqui, desta promessa que o Senhor deu, que o Senhor disse: enviarei outro Consolador para estar convosco todos os dias até a consumação do século. É aí que, se o homem não tiver cuidado, que se o homem não tiver atenção, vai blasfemar contra o Espírito Santo, e esse pecado não tem perdão. Quem pode ler Gênesis capítulo 15, versículo 16? Gênesis capítulo 15, versículo 16. Então, o que é que faz o pecado ser para a morte? É
quando o cálice da ira de Deus enche. Veja bem que você lê aqui Gênesis, ainda não está cheio. Mas quando o cálice do Senhor enche, aí vem o furor, vem a ira de Deus, vem o cálice da ira de Deus. E o cálice da ira de Deus é exatamente para os que estão indo para a morte eterna. Isaías capítulo 51, versículo 17, quem pode ler? Veja bem, a palavra profética ao povo que estão dormindo, que estão despercebidos, que não estão sabendo discernir o que é santo e o que é profano, não estão sabendo discernir o que é verdade e o que é mentira. Veja o que está escrito em Atos capítulo 5, versículo 10. Atos, pode não. Aí, amados, veja bem, o que é que faz entender o pecado contra o Espírito Santo? O Senhor prometeu enviar outro Consolador. Aí a pessoa não dá valor, a pessoa não valoriza o Espírito Santo, fica fixado porque Jesus, Ele morreu por mim no Calvário, quem tem direito de me dar atenção é Ele. Você sabe aquela questão que às vezes a pessoa, por exemplo, o pai faleceu, a mãe casa com outro, o outro vem assumir a paternidade, mas aí aquele garoto, ele se torna rebarbado, e qualquer chamamento de atenção daquele pai que está ali naquele momento sendo pai, ele diz: olha, não me chama atenção, tu não é meu pai. O que é que esse garoto está falando? Ele está blasfemando, ele está desobedecendo uma autoridade que é constituída ali, a maior autoridade na casa. O Espírito Santo, quando alguém, porque o pecado para a morte pode vir até por uma mentira. O que é, amado, você vê o anticristo que vai vir, o anticristo, ele vem desfazendo o que Cristo diz, faz. E a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo é aquela pessoa que não acredita, não acreditar que ele exista, mas não acredita que vai acontecer algo de ruim na vida dele ou na vida dela. É a pessoa que está pecando, Deus está falando pela sua palavra, ela não acredita que o Espírito Santo está somando aquele erro, ela não acredita que venha acontecer uma desgraça com ela ou com ele. Isto é uma blasfêmia.
É aí que não tem perdão, porque já é outra história. Cristo, Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Ele levou no Calvário. O Espírito Santo não vai para o Calvário. O Espírito Santo não vai para a cruz. O Espírito Santo não vai morrer. É por isso que é sério. Você vê que cuspiram em Jesus, bateram em Jesus, chamaram filho de Beelzebu, mas Jesus Cristo foi ao Calvário, e lá Ele olhou para o povo e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E o Espírito Santo, quando você não acredita que Ele está te sondando, que Ele está te vendo, que Ele está te observando, que Ele pode punir, que você não acredita que Ele está aqui para fazer o papel da terceira pessoa da Trindade. Quando você despreza isso, ser mais específico, pastor. A pessoa se esconde do pastor, se esconde da esposa, se esconde do pai. Cristo já foi. E sabe o que está escrito na Bíblia, o que está contido nas Sagradas Escrituras. E esta pessoa faz de conta que não existe punição. Havia alguns anos atrás, o que corria entre o povo era imitar alguém falando em língua, era blasfêmia. Esse era, não sei se vocês chegaram a esse conhecimento, mas as pessoas ficavam com medo. Eu quando era menor, eu imitava o crente falando línguas estranhas, é uma blasfêmia, e agora o que é que vai ser? Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo é exatamente o pecado que não tem perdão, que não adianta orar. Veja que João diz: não ore, não tem jeito mais. E é isso, amado, que a gente observa. Há muitas coisas que às vezes a pessoa tem até assim, fica até difícil de falar. Fica até difícil de falar. Mas há coisas gravíssimas que leva a discordar com o Espírito Santo. Em outras palavras, o que discorda do Espírito Santo é blasfêmia. Se você discorda do Espírito Santo, que o que aconteceu com Ananias e Safira não acontece mais com você. Foi uma lenda. Então, por que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão? Porque o Espírito Santo, ele não vai morrer na cruz. Ele não vai fazer mais o que Cristo fez. Qualquer ofensa, qualquer descrença dele, a pessoa que crê só em Jesus, não crê no Espírito Santo, só crê no Pai, tem descaso do Espírito Santo, tem que ter muito cuidado, meus amados, porque não sabemos se o cálice de Deus já está cheio. O que nós não podemos é deixar o cálice de Deus encher, porque quando o cálice de Deus enche, já passa a ser pecado para a morte, não há perdão. E
quando é que o cálice de Deus enche? Quando se blasfema contra o Espírito Santo de Deus, quando se não dá crédito a Ele. E a morte, amado, o que fala morte não é a física. A aninha de safira é uma simbologia. Mentiram. E dependendo da mentira, se torna uma blasfêmia contra o Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem a função de preparar a igreja, está trabalhando para a santificação. E quando a pessoa não acredita nisto, faz um descaso do Espírito Santo, não dá valor ao Espírito Santo, não busca o Espírito Santo, não respeita o Espírito Santo, esta pessoa passa a blasfemar, e a blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão. Vocês entenderam qual é a diferença do pecado que tem perdão e o pecado que não tem? Primeiro é quando faz um descaso do Espírito Santo, é quando o cálice de Deus da sua ira enche, é quando nós não acreditamos que o Espírito Santo está nos vendo. Você está na tua casa, você está no teu trabalho, você está na tua escola, onde você estiver, e aí a pessoa apronta e não acredita que o Espírito Santo que o Senhor enviou esteja vendo. Exatamente, amado, esta falta de atenção ao Espírito Santo é que se torna o pecado imortal.